Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero esta noite trazer uma palavra rápida e, olhando para esse texto sagrado, Deus colocou uma palavra no meu coração. Noé, um homem que não desistiu da sua geração. Noé nasceu em uma geração degenerada, conforme a Bíblia. Ele foi a resposta de Deus para o mundo de então. Ele foi a boca de Deus para o mundo, para a sua família e para a sua geração. Ele foi a luz que brilhou nas trevas. Ele foi o justo no meio da injustiça. Ele foi o santo no meio da impureza. Noé foi o grito de Deus para uma geração que deu as costas ao Espírito Santo. Seu nome significa repouso. Noé era filho de Lameque, o neto de Metusalém, que viveu 969 anos. O homem, segundo a Bíblia, que teve o maior tempo de vida sobre a terra. Seu nome aparece 47 vezes na Bíblia Sagrada. Este homem, apesar de tanta coisa que nós podemos ver nos seus dias, ele não desistiu de Deus. Ele não desistiu de Deus. Ele não desistiu da sua família. E ele também não desistiu da sua geração. Esse homem de Deus viveu o período difícil, o período antediluviano. E ele andava, conforme a Bíblia Sagrada, com o próprio Deus. Ele era um homem de comunhão com o Senhor. Ele escolheu viver para Deus. Ele se esforçou para estar junto de Deus. Ele correu com a sua família para perto do Senhor. Esse homem de Deus deixou marcas indeléveis na vida das suas gerações e também nas nossas gerações, porque acredito de que por muitos e muitos anos, obreiros do Senhor, pregadores, mulheres de Deus, jovens, santos de Deus, têm mencionado Noé como uma referência para o mundo de então. Apesar das suas fraquezas, Deus também não desistiu dele. Deus continuou investindo na vida dele. Apesar da sua queda, quando a Bíblia não esconde o pecado de nenhum homem, mas demonstra claramente quando Noé se embriagou. Mas Deus não desistiu dele. Deus é um Deus que não desiste de nós. É um Deus que está presente sempre. E nós podemos ver que a cada geração que vem surgindo, vem sendo marcada pelas suas particularidades e desafios. Grandes desafios tem pela frente e hoje também. A palavra geração, ela tem a sua origem no hebraico e ela significa era, revolução do tempo ou fração do período da existência de alguém. É um substantivo que aparece 165 vezes na Bíblia Sagrada, derivado de um verbo que significa demorar ou girar em torno de, descreve o que é uma geração, que é um ciclo de vida completo, seja do nascimento à morte, ou seja, do momento em que alguém é concebido até o momento que ele mesmo conceba. Desta forma, a palavra geração não representa um número fixo de dias, diz Strong,
nós podemos ver de que no livro do Gênesis aparecem várias gerações, conforme o pastor Antônio Gilberto, ele diz que a palavra aparece várias vezes no livro do Gênesis, que é o livro das origens e das gerações. Em 5:1 encontramos as gerações de Adão, em 6:9 as gerações de Noé, em 10, de 1 a 32, as gerações dos filhos de Noé. 11:10, as gerações de Sem. 11:27, as gerações de Tera. Em 25, 12 e 13, as gerações de Ismael. Em 25 e 19, as gerações de Isaque. No capítulo 36, versículo 1 e 2, a geração de Esaú. E no capítulo 37, versículo 2, as gerações de Isaque. Noé, ele viveu em um tempo muito difícil, mas a palavra de Deus nos mostra que este homem não desistiu de anunciar o Evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. A geração de Noé foi uma geração voltada para a sensualidade, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 1 e o versículo de número 2. Podemos ver que aquela geração era uma geração insensível à voz do Espírito Santo e à presença maciça dele, anunciando também o Evangelho no Antigo Testamento. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 6 e o versículo 3, que eles deram as costas a Deus e foram também abandonados pelo Espírito do Senhor. Porque Deus disse: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Como o Espírito do Senhor é sensível, ele deixou aquela geração, mas Noé continuou a anunciar. Aquela geração era uma geração voltada à fama, conforme Gênesis capítulo 6 e o versículo 4. A Bíblia mostra ainda no versículo 5 que aquela geração era voltada à maldade e os pensamentos do seu coração eram continuamente má. Capítulo 6, versículo 11, versículo 12, a Bíblia mostra que era uma geração corrompida. A corrupção havia tomado conta de todos os corações, dos homens, das mulheres, dos jovens, até mesmo das crianças, que eram influenciadas pela vida de seus pais, quando eles estavam se corrompendo a cada dia. Era uma geração violenta, conforme Gênesis 6 e 11, era uma geração voltada aos prazeres terrenos. Jesus cita isso em Lucas, capítulo de número 17, versículo 26, ao versículo de número 29. E eu ainda vejo que aquela geração era uma geração cega. Mateus 24, 37 e 39. Eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Eles não viram. Eles estavam cegos pelo pecado, e o diabo tomava conta de todos eles. Era uma geração rebelde, conforme o apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta dele mesmo, capítulo 3 e o versículo de número 20. Na segunda carta, Pedro diz, em 2 e 5, que era uma geração ímpia. Noé tinha razões para desistir da sua geração. Diante de tantas características que podemos ver aqui no texto ou nos textos mencionados, e principalmente quando Moisés cita, se foi Moisés realmente que escreveu o livro do Gênesis, ele narra aquilo que aquela geração estava vivenciando, mas mesmo assim Noé insistiu, Noé continuou. Noé foi em frente, Noé não parou, Noé não desistiu diante das barreiras, das dificuldades, dos empecilhos, dos corações endurecidos. Noé continuou pregando e anunciando que o Senhor estava prestes a destruir a terra com água e que a arca era o único caminho da salvação para aquela geração.
Mas aquela geração não deu ouvidos. Mas apesar de tudo isso, Noé insistiu. Dizem os estudiosos que Noé durou 120 anos, pela cronologia bíblica, os professores estão aqui, e dizem os estudiosos que Noé passou 120 anos na construção da arca, anunciando o evangelho, dizendo que o Senhor haveria de destruir aquela geração ímpia e revoltada e rebelada contra Deus, mas ele permaneceu, apesar das injustiças que ele sofreu, apesar das situações que ele enfrentou, mas ele continuou firme, ele continuou de pé, ele não desistiu de Deus, ele não desistiu da sua família, nem desistiu da sua geração. E quando o pastor me disse hoje que eu iria trazer essa palavra, eu pensei, nossos pais não desistiram de nós. Nossos pais não desistiram de nós. Nós estamos aqui porque eles investiram em nossas vidas. Eles lapidaram o nosso caráter. E me veio à mente o meu pastor, Filadélfio. Veio na minha mente ele, o seu modo rústico, mas ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de nós, os obreiros que estávamos ali. Ele foi firme, ele segurou de forma correta, de forma santa, e formou as nossas vidas para que hoje pudéssemos estar cooperando na obra de Deus. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas debilidades, porque Noé não era diferente de nós. Noé era carne e osso, mas ele tinha essa comunhão com Deus e ele investiu em quem queria ser investido. Noé, ele investiu o tempo, ele investiu a sua força, aquilo que ele tinha de melhor, ele colocou. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11 e 7. Pedro diz em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que ele é chamado o pregoeiro da justiça. E pregoeiro aqui é pregador, é arauto, é alguém que clama publicamente. No Novo Testamento, um pregador, instrutor público da vontade divina e dos preceitos divinos do Evangelho, como Paulo foi. Este santo homem pregou arrependimento, conforme a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 6, versículo de número 3. Podemos ver os pregadores que não desistiram da sua geração, como Noé, como Paulo, que ele diz em Timóteo, dizendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, para o que, abre parênteses, ele diz, digo a verdade, não minto, fecha parênteses, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo também se constituiu, conforme a palavra de Deus, como um canal de Deus para a terra, apesar da incredulidade, apesar daquela geração, como os romanos, glória a Deus, que viviam nas suas orgias, mas Paulo continuou, outros também continuaram, diante das dificuldades, os nossos pais enfrentaram, mas eles andaram, eles anunciaram, eles disseram a verdade,
Nós estamos aqui firmes nesta noite, porque homens de Deus puderam até dar a sua vida, derramar sangue, morrer apedrejado como Estevão morreu, mas eles não abriram mão daquilo que Deus havia colocado em suas mãos, em sua mente. Cada dia que passa, eu penso, meu Deus, a nossa responsabilidade se torna ainda mais pesada. O ano passado, estávamos aqui e ouvíamos o pastor João Severino Fernandes. E o pastor está aqui dizendo que estava lembrando dele. Quantos estão passando? Mas Deus está dizendo a nós nesta noite, não desista. Tem uma geração aí na frente que precisa ouvir a pregação que Deus colocou nas nossas bocas, ou na nossa boca. Esta noite não é noite de desistir, é noite de avançar. É noite de prosseguir, é noite de levantar a cabeça, é noite de olhar para o futuro e dizer, Deus vai continuar com a sua mão estendida, Deus vai continuar com o seu braço forte, segurando as nossas vidas, para que também possamos estar no centro daquilo que Deus preparou para nós. Esta noite, Deus está dizendo, não desista de mim. Há algumas pessoas que estão desistindo de Deus, mas Deus não chamou você para desistir dele. A guerra é grande, a luta é grande, mas Deus está dizendo, conte comigo, que eu conto contigo. Eu estou na tua vida e tu estás em mim. Glória a Deus, assim como a videira. E os ramos estão unidos, Cristo está unido a nós e nós estamos unidos a Cristo. Esta noite Deus está dizendo, não desista por causa das barreiras, das dificuldades, daquilo que está surgindo em nosso tempo, porque Deus é quem vai na frente, Deus é quem vai no comando, Deus é quem vai destruindo os trilhões, Deus é quem vai derrubando os gigantes, Deus é quem vai apagando o fogo, Deus é quem vai acendendo o fogo, Deus é quem vai soprando o vento, Deus é quem vai tirando os inimigos da frente, e a igreja vai continuar firme, porque quem está na frente deste povo é Deus. Você pode dar glória a Deus por isso nesta noite, porque Deus está na nossa frente, guiando e fortalecendo as nossas vidas. O mundo deu as costas a Deus, deu as costas a Noé e deu as costas à mensagem de Noé. Deus um dia disse a Ezequiel, eles têm um coração duro, é casa rebelde. Deus disse, mas tu fala o que eu te mandar. Come o rolo, ele é doce, às vezes ele é amargo, mas quem sente gosto de mel na boca sabe que tem hora que o mel é glorioso. Fortalece a alma da gente. Lembra de Jonatas, que um dia encontrou mel no campo? Deus coloca mel no campo também. Não só tem amargura não, não só tem tristeza não, não só tem guerra não, tem mel também no campo. E Deus esta noite está dizendo, saboreia o mel. Anuncia, não importa quem vai dizer sim, não importa quem vai dizer não, não importa quem vai se levantar, não importa quem vai cair, a coragem Deus está te dando, a força Deus está te dando. Não tem saúde 100%, mas o que tem dá para o gasto. Deus está te dizendo, levanta-te, ergue-te, eu sou o Senhor, o teu Deus, que tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Não te assusta, não te assombres, porque para onde tu for, eu vou na frente.
Glória ao nome de Jesus. Noé não se importou com os desabafos. Noé não se importou com as injustiças praticadas. Noé continuou pregando. Noé continuou insistindo. Glória ao nome de Jesus. Mas a família dele acreditou na mensagem que ele pregava. Ninguém acreditou. Já pensou passar 120 anos no campo e não ganhar ninguém? Pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus do Antigo Testamento, e ninguém se converter? Como você se sentiria? Como as suas emoções reagiriam diante disso? Noé disse: vocês acreditam? Hein? Sim. Cão, Jafé, vocês acreditam na mensagem que eu estou pregando? Pai, a gente acredita. A gente sabe que o Senhor é um homem de Deus. A gente sabe que o Senhor tem pregado não só com a boca, mas com a vida. E nós vamos acreditar nessa mensagem. E eles acreditaram, e eles tinham esposas, e as esposas também foram convencidas pela mensagem que Noé havia pregado nos seus dias. Elas deixaram pais, elas deixaram irmãos, elas deixaram família, elas deixaram seu habitat, elas deixaram, quem sabe, os seus estudos, aquilo que elas haviam recebido. Quem sabe elas olharam para trás e disseram: eu prefiro acreditar neste homem de Deus, porque sabemos que ele anda com Deus. Tem dia que ele chega tarde do caminho, quando ele chega, ele diz: eu estava dando uma passeada com Deus, e ele me contou alguns segredos, e eu vou contar a vocês aqui também os segredos que ele me contou, e eu vou falar para vocês da justiça dele. Deus sabe esta noite que a tua família é alvo de Deus. Deus te diz nesta noite: não vai se perder, eu vou ganhar, eu vou trazer, eu vou levar eles para entenderem a mensagem que tu tem pregado. Tu não tem perdido aquilo e o tempo que Deus tem te dado. Esta noite Deus também está te dizendo: a tua família é alvo do meu amor, é alvo do meu evangelho. Satanás não vai colocar a mão, porque ele está derrotado na autoridade do nome de Jesus. A tua família pertence a Deus, e Deus está dizendo: o evangelho vai alcançar eles. Como? Não sei, se é de Deus, com Deus, não é contigo. Tu faz só aquilo que Deus mandar, prega a mensagem, fala da mensagem que Deus colocou. Glória ao nome de Jesus. Noé andava com Deus, Noé atraiu a atenção de Deus para a sua vida, e quando nós atraímos a atenção de Deus, é algo glorioso, é algo maravilhoso. Deus está conosco, e nós estamos atraindo a atenção de Deus. Noé era justo, Noé era obediente, Noé era reto, Noé era um homem de altar, Noé era um homem de aliança com Deus, e Noé era um homem de fé. Como não atrair a presença de Deus para a sua vida desta forma? Noé, um varão que entrou na genealogia de Cristo. Deus colocou ele na lista do Salvador. Lucas 3:36. A mensagem de Noé teve um preço altíssimo, porém a sua decisão mudou a história das gerações futuras. O que eu penso? Se Noé não tivesse aceitado a proposta de Deus, só um, mudou todas as gerações futuras. Se Noé não tivesse aceitado, estaríamos aqui? A decisão de um pode mudar o futuro de gerações que estão aí na frente. E Deus, esta noite, está dizendo: eu conto contigo. Eu conto contigo.
Gerações vão ser impactadas pela tua vida. Gerações vão ser impactadas porque tu tomaste a decisão certa. Não queira voltar. Já andou tanto, já prosseguiu tanto. Talvez está chegando já o final da reta, mas Deus está dizendo, mas ainda está de pé, mas ainda está firme, mas ainda continua pregando o evangelho, mas ainda continua dizendo a verdade, mas ainda continua vendo o futuro. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jacó estava na cama quando, seus filhos ao redor, ele se apoia no cajado e olha para o futuro e diz: reúnam todos aí que eu vou abençoar vocês. Ele não estava vendo a morte foi quem estava vendo ele. Ele estava vendo o futuro. Ele profetizava o futuro. Ele via a geração futura. Ele via a bênção de Deus caindo sobre as tribos. Ele via o que Deus iria fazer. Quando José estava no final, ele chama os irmãos e diz: olha, eu vou partir, eu vou descer a minha família, o caminho que Deus preparou, mas eu quero dizer uma coisa: Deus vai visitar vocês aqui no Egito, e quando Deus visitar vocês, Deus vai tirar vocês desta terra e vai levar para a terra que Ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E quando Deus cumprir essa palavra, vocês vão no cemitério. Arranque meus ossos, porque eu não quero ficar aqui nesta terra. Eu vou caminhar com vocês também, nem que seja só os ossos. Eu quero caminhar com Deus. Eu quero prosseguir. Glória ao nome de Jesus. Gerações futuras nos esperam. Qual as nossas decisões hoje influenciarão a vida de tantos lá na frente? Glória ao nome de Jesus. Olha, a pregação de Noé foi tão poderosa que ela chegou ao inferno. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20, falando sobre isso, quando Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. A Bíblia de Estudo Pentecostal, na nota de rodapé desse versículo, ela diz: Cristo, pelo Espírito Santo, proclamou através da pregação de Noé uma mensagem de advertência àquela geração desobediente que agora está no Hades, esperando o juízo final. A geração de Noé ouviu quando estava em carne e ouviu através da mensagem de Cristo, enquanto o mundo continuava as suas ações, Cristo estava no Hades, dizendo: Noé pregou, e eu estou aqui para confirmar a mensagem de Noé a vocês. Vocês foram rebeldes, mas eu vim e confirmo a mensagem do pregoeiro da justiça de Deus. Deus, nesta noite, está dizendo: a palavra que eu coloquei na tua boca atravessará as portas do inferno. Deus libertará, alguém escutará, Deus fará estremecer a terra e dará um brado de vitória. Glória ao nome de Jesus. Que esta noite eu possa estar dentro desse projeto de Deus. Oh, amados, se Joel Calisson, o pastor que veio conforme a história da nossa igreja, tivesse desistido diante dos desafios, diante das pessoas, como dizia o pastor Simas, que passavam aqui na frente e diziam: não vai crescer não, tem uma multidão ali do lado de fora, que não pôde entrar, mas está ali fora. Aleluia.
como a mensagem do Evangelho é poderosa em Deus, para a transformação de vidas. Glória ao nome de Jesus. Deus é Deus para cumprir a sua palavra. Bendito o nome de Jesus. Quando nos reuníamos nos ciclos de oração, lá na cidade de Ribeirão, lá na cidade de Gameleira, ouvindo o pastor João Gomes, a irmã Lilia, a irmã Lourdes, e a gente orava juntos, e Deus dizia: o meu povo vai crescer neste lugar. E nós ouvíamos aquela mensagem, glória a Deus, impactados. Lá hoje está um templo para 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, e a gente pensava: aonde Deus vai fazer isso? Como? Quando será? Glória ao nome de Jesus. Está lá em Gameleira, 5.000 pessoas, não é? Para 5.000 pessoas, escalado pelo pastor já algumas vezes, vi aquele templo lotado de crentes. Bendito o nome de Jesus. O Evangelho de Cristo tem um preço, mas vale a pena seguir, vale a pena prosseguir. Tem desafios lá? Tem, mas Deus é conosco. Se Deus é com você nesta noite, comigo, abra sua boca pelo menos e dê um glória a Ele, porque Ele tem sido fiel com a sua palavra. Ele não tem mudado, a história tem passado, mas Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Pedro diz que nós somos a geração eleita. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu Deus, que privilégio nós temos. Meu Deus, Deus nos colocou na história. Me permita, pastor, naquela viagem que um dia fiz com o pastor, 10 dias no sertão, o pastor, presidente, o evangelista Gilberto, dirigindo, o pastor Joel, parece-me que estava também conosco, e eu estava também ali. O pastor me chamou e disse: vamos viajar lá na cidade de Machados, dando posse a um obreiro. E ele falou com o pastor Otávio, e o pastor Otávio havia confirmado tudo. E nós entramos. O pastor disse à minha esposa: arrume a mala do seu marido que ele vai para o sertão comigo. E assim nós fizemos, e vim e viajamos. E em cada cidade que o pastor chegava, em terrenos, fazia orações. E eu, admirado com tudo aquilo, um matuto de Ribeirão, olhava para tudo aquilo e ficava na expectativa e dizia: meu Deus, que coisa tão tremenda, que coisa maravilhosa. E o pastor perguntava: o senhor não fala? Eu digo: pouco. Pouco. O senhor não come? Eu digo: como? Pouquinho, pastor. E as perguntas, mas chegou o momento de nós ficarmos sozinhos dentro do carro, na frente do templo central, depois de 10 dias de viagem, e o pastor olhou para mim assim e disse: tem coragem de vir trabalhar comigo? Eu disse: tenho, pastor. Ele disse: não vai ter culto de despedida, não vai ter nada, arrume as coisas lá e venha. Como diz lá os irmãos de Ribeirão, arrumei os troços e botei dentro do caminhão e trouxe. E eu fico pensando, como Deus é fiel. Como Deus é maravilhoso. Como Deus cumpre palavra na vida da gente.
e com muito temor e tremor diante de Deus que está aqui. Aos nossos pais que estão vivos e nós que somos mais jovens, eu quero fazer um pedido essa noite. Não desistam de nós. Não desistam de nós. Nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. E Deus, Ele vem investindo há tanto tempo em cada vida que está aqui. Pela sua infinita misericórdia, Deus tem investido na sua vida muito. Se você soubesse o investimento que Ele está fazendo, desde o dia em que Ele te viu no ventre, desde o dia que Ele olhou para ti, para a tua vida, Deus vem investindo, vem colocando dons, vem colocando chamada. Não desista essa noite, você que está em casa, não desista de Deus, não desista da sua família, não desista de quem ainda está, quem sabe, com o coração rebelde, com o coração duro como pedra. Deus está dizendo: eu não desisti de você, e você sabe quem você era, você sabe quem você foi, mas eu não desisti. Eu venho lapidando a sua vida até os dias de hoje. Eu estou investindo maciçamente na tua chamada. Tem um fogo que queima aí dentro? Está aceso? Laborgia reca sobrevorgiente ohai. Queima aí dentro ainda este fogo que foi aceso naquele dia da chamada. Deus está dizendo: tem muita coisa para acontecer ainda. E essa geração é a geração do arrebatamento. Adore a Deus nesta noite, porque Ele te trouxe aqui para te dizer: eu não desisti de você. Eu não desisti da sua família. Eu não desisti desta geração. Deus poderia dizer: não vou investir mais em ninguém. Vou destruir a terra. E vou criar outra terra e vou criar outros seres humanos. Quando Ele viu Jesus dando a vida, Ele deu o melhor, e os homens deram as costas a Cristo no Calvário. Zombaram dele, riram dele. Desce daí, vai, desce, tu não é o Salvador. Mas Ele olhou para o Pai, disse assim: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. De que lado você estaria naquele dia? Talvez estivesse do lado dos escarnecedores, como eu também poderia estar. Mas Ele viu lá na frente um moço fraco, um moço pobre, um moço sem nada, família destruída. Mas Ele diz: eu vou investir. Tem gente que ainda não nasceu, mas Deus já está investindo na vida deles. Tem gente que está com o coração de ferro,
Mas Deus está dizendo a você: mas eu não deixei de investir. Eu repreendi a morte, eu repreendi Satanás, eu repreendi os demônios e tenho mantido vivo e segurado na palma da minha mão, porque sou fiel com a minha palavra. Leve esta palavra nesta noite. Deus não desistiu de nós. Deus não desistirá do homem enquanto ele respirar e enquanto ele tiver vida. Deus está dizendo: eu não desistirei da raça humana. Eu não devo desistir do povo que Deus colocou para que eu anuncie o Evangelho, para que eu proclame a verdade de Deus, para que eu anuncie. É duro, aleluia, é sim, é um povo às vezes que a gente sofre. Moisés um dia disse assim: Senhor, se tu não perdoar este povo, risca meu nome do livro da vida aí em cima. Mas eu não vou desistir do povo que tu me deste para ir na frente, caminhando com eles no deserto. Elias disse: só ficou eu. Deus disse: sai daí da caverna, te levanta, prossegue, come, anda, vai em frente, tem coisa maior. Eu quero usar tuas mãos para ungir gente ainda. Tem um futuro. A gente vê o presente, mas Deus vê o futuro. Tem um futuro lá na frente. Tem uma coisa grande de Deus para acontecer. Alegra-te, recebe força, recebe ânimo, recebe alegria. Tu que estás triste na tua casa, hoje é noite de se erguer, porque Deus te diz mesmo em cima do leito: eu não desisti de você. Mesmo estando nessa situação que estás, eu não desisti de você. Portanto, esta noite eu aprendo com Noé: eu não desistirei da minha geração.